Boa noite, amado, respeitável público. Boa noite, Ana, um prazer te ter aqui. E agora vou voltando direto ao YouTube, online. Já chegou a hora de voltar às lives, né? Então, eu vou saudar vocês com as bênçãos de Deus, com amor, com a luz, com a liberdade, com a esperança, com a coragem, com a força e com a energia vital. Que tudo isso preencha o nosso campo nessa noite, que o objetivo é fazer o estudo e a leitura do livro Haja Luz, que a gente já está quase terminando. Estamos aqui no finzinho do livro. Nós não lemos o livro inteiro, mas lemos os principais capítulos. Posso estar depois recapitulando se faltou algum capítulo importante, porque teve uma hora que eu dei um salto no tema, né? Então, hoje, a gente vai falar de Shambhala. Deixa eu perdi aqui a página da vontade de Deus. Ah, tá. Hoje a gente vai falar de Shambhala, a cidade de luz. Então, se você ouviu o estudo anterior, que a gente falou de Sanat Kumara, quando veio de Marte para o planeta Terra estava numa densidade, numa escuridão, e ele ia ser desintegrado, né? Ele já no conselho foi decidido que ele ia ser desintegrado. E aí este ser de Vênus de grandioso amor decidiu vir ao planeta Terra e trazer a luz. Então, foi por muito tempo que ele ficou aqui. Eu estou tentando só achar a leitura que eu ia falar da vontade de Deus para a gente começar a live. Está aqui. Então, hoje a gente continua falando de Shambhala, que foi essa cidade que Sanat Kumara, quando comunicou isso no conselho, ele teve vários seres de luz que falaram. Então, se você vai para esse planeta, nós vamos preparar de tanta luz que ele tem, né? E precisava preparar um espaço de luz para essa diferença, né, de densidade. Então, vieram, creio que foram 90 ou 3 mil almas, não lembro direito. Vieram muitos seres preparar, construir a cidade de Shambhala. Cidade de Shambhala é localizada no deserto de Coupe, e só que hoje, depois de muito tempo e da densidade, ela passou para o plano astral. Ela não resistiu no plano físico, ok? Então é isso, vamos começar agora a leitura. Para quem não me conhece, eu sou a Glaucia Gomes, e esse estudo, ele está falando, são os estudos da Fraternidade Branca dos Mestres Ascensionados. Então, eu vou só fazer um apelo hoje, que está aqui na página 64, que fala assim: esse apelo é bom que ele traz para a nossa consciência o quê? Que quando a gente tem dificuldade de entender a vida que está acontecendo, as questões que estão acontecendo, aí as pessoas têm dúvidas sobre, mas por que que Deus não faz alguma coisa, né? Por que Deus permite? Bem, aí a gente vai entender que nós estamos numa densidade onde a maioria das coisas são criações humanas, né? E aí, numas densidades mais sutis, a vontade de Deus é que reina. Então, o apelo fala sobre a vontade de Deus, tá bom? Então, a vontade de Deus é o bem.
A vontade de Deus é luz. A vontade de Deus é bem-aventurança. A vontade de Deus é paz. A vontade de Deus é pureza. A vontade de Deus é equilíbrio. A vontade de Deus é bondade. Então, quando a gente guarda isso no nosso coração, tudo que a gente vê que não é isso, que não é paz, que não é equilíbrio, que não é bondade, que não é bem-aventurança, então a gente consegue identificar que ali o que está acontecendo não é da vontade de Deus, tá? Então, se a gente desenvolver esse raciocínio, a gente sofre menos. E aí a gente pode falar assim: o que que a gente faz então? Então, é isso que a gente estuda. Se nós somos aqui na Terra canais dessa espiritualidade, nós temos condição de ancorar, de nos conectarmos com essa luz superior, ancorar e trazer aqui, e aonde precisa de paz, de luz, de bem-aventurança, nós podemos ser esse canal de Deus aqui na Terra. Tá bom? Então, vamos começar agora essa leitura na página 217, tá bom? E aí, vocês podem comentar, porque eu consigo ver os comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta, interromper, e aí na leitura, quando eu puder parar, eu paro e se eu souber responder, puder contribuir, ou a gente trocar ideia, vai ser muito rico, tá bom? Então, vamos lá. Shambhala. Shambhala, grande centro espiritual da iluminação de todos os tempos. Nós nos inclinamos com profundo respeito diante de ti e nos aproximamos de tua santidade e aura radiante, com humildade e gratidão, pelo privilégio de saber que existes. E graças ao que és, o nosso planeta vive ainda hoje. Olha, é uma evocação de agradecimento a Shambhala pela existência ainda do nosso planeta Terra. De teu coração santificado e pelos teus pórticos suntuosos, passaram todos os mensageiros que trouxeram a luz aos filhos da terra. Em teu local sagrado viveu o nosso Santo Senhor e Rei, o bem-amado Sanat Kumara, o ancião dos dias. Ainda hoje, sobre as areias do deserto de Gobi, resplandecente de puríssimo amor divino, vibra a cidade sagrada de Shambhala, com suas cúpulas e zimbórios refletindo a luz de esferas mais elevadas. Gente, eu já vi comentário até na internet que quando você vai num lugar como esse, que é um lugar sagrado, e que ele está no plano etéreo, as pessoas sentem a energia, né? Porque os ambientes registram. Então, imagina aí neste lugar, no deserto de Gobi, onde foi essa cidade luz, onde Sanat Kumara esteve, né? Deve ser maravilhoso, né? Não? A visão interna consegue perceber nitidamente a auréola brilhante de cores que se assemelham a um arco-íris cósmico, expandindo-se dessa atmosfera sublime em todas as direções. Quando o nosso discípulo silenciosamente aproxima-se dessa cidade, percebe a presença do amor e instantaneamente sente-se envolvido por este sentimento. Só de estar ali. Bora, Ana, bora para o deserto de Gobi.
Vamos mesmo, já botar na listinha, né? Sente-se envolvido com este sentimento. A gratidão aumenta, tomando-se uma força que impulsiona o seu humilde coração e avança no campo espiritual. Pressente a alegria que reina na esfera de Shambhala, e isso o enleva e penetra completamente. É uma energia, né, gente? Então, você chega num lugar, esses lugares sagrados, tipo Machu Picchu, existem muitos lugares que são sagrados porque existiu ali um ambiente, uma história, existe uma composição planetária. Então, imagina chegar num lugar onde foi escolhido o lugar para Sanat Kumara estar, e essa cidade de luz que está no planetário irradia até hoje para o planeta inteiro essa luz. Olha que incrível, né? Quando os olhos espirituais acostumarem-se à intensidade das luzes internas e à coroa de luz protetora, o coração da cidade sagrada não será por mais tempo oculto a esse peregrino. Então, existe uma coroa de luz e a nossa visão de quem está lá precisa se adaptar, né, para que isso seja visto no campo espiritual. Tivemos o privilégio de contemplar no plano etérico o trono do Senhor do mundo, na cidade de Shambhala. Enxergamos a cidade sagrada exatamente como era, há milhões de anos, quando foi construída com matéria-prima física, no mundo de 3 dimensões. Aqui tem um comentário, deixa eu ver. Sanat Kumara é denominado nas Sagradas Escrituras de Ancião dos Dias. Trata-se evidentemente de um título, porquanto ele possui a aparência juvenil de um adolescente, segundo Madame Blavatsky, da Doutrina Secreta. Helena Blavatsky que escreveu isso. Um lago azul profundo, de puríssimo fogo, circunda a cidade sobre a qual a magnífica ponte, toda de mármore esculpido, constitui um único acesso. E arcos artísticos ligam, respectivamente, a cidade da ponte ao continente etérico. Na cidade, os templos com cúpulas de ouro em seu conjunto dão a impressão de uma gigantesca flor de lótus branca, fosforescente e suspensa na atmosfera. Imagina? É uma ilha com templos, com cúpulas de ouro, e a composição deles parece fazer uma flor de lótus. Olha que coisa incrível. Vêm-se inúmeros peregrinos dirigindo-se à cidade na condição de mensageiros, cumprindo ordens recebidas. Alguns levam missivas ao rei, outros esperam um decreto seu ou uma ordem que os autorize a servir aos seus irmãos. Do templo de Shambhala procedem os mensageiros divinos que auxiliam a humanidade. Anualmente, antes do término do ciclo de 12 meses, do dia 15 de novembro a 14 de dezembro, esses mensageiros e discípulos voltam a Shambhala e entregam a colheita de seus serviços prestados à vida no decorrer do ano. Então, olha que interessante. Quando existe esse ciclo de encerrar o ano, de fazer uma revisão do que a gente fez, de fazer um plano para o próximo. Existe no plano etérico também, os mensageiros levam a colheita, né? O que esse ano, né? O que foi feito, né, nesse ano, aqui nesse planeta. É muito incrível, né? Você gostou disso?
Ana. Seres maravilhosos saem ao encontro dos peregrinos e as suas auras irradiam tanta luz que não é possível descrevê-las. Fomos informados de que eles recebem as irradiações e bênçãos do sol da cidade de ouro e as levam até os extremos da terra. As recordações começaram a despertar lentamente e pouco perceptíveis em nossa consciência, através do véu do esquecimento, enquanto observávamos o vai e vem dos mensageiros da luz. Lembranças dos tempos em que nós também exercíamos aquelas atividades antes de termos corpos carnais. Então, aqui está sendo citado, né, por Helena Blavatsky, que ela percebia e via, mas com o véu do esquecimento. Por quê? Isso aqui aconteceu na leitura que a gente fez anterior, há 18 milhões de anos atrás. Então, ela estava vendo isso através de uma projeção, né? Nosso mestre guia observava o nosso interesse pacientemente, aguardou alguns momentos para comunicar-nos a sua disposição de conduzir-nos ao templo do rei. Ao colocarmos os pés na ponte, experimentamos uma radiação maravilhosa, fortíssima para nós, vinda do lago de fogo azul. Lago de fogo azul, olha só. Muito linda, né, Ana? Uma grande força de vontade foi necessária para que pudéssemos manter o controle sobre essa energia. Olha que impressionante. A questão da energia, ela é assim, é um campo, né? Se você não tiver naquela vibração, você não consegue nem entrar, é como se fosse um muro. Então, falando aqui, uma grande força de vontade foi necessária para que pudéssemos manter o controle sobre essa energia. Ao mesmo tempo, compreendemos que a capacidade de suportá-la seria o nosso passaporte para o encontro com o rei. A energia, ela é capaz, você já deve ter experienciado entrar num ambiente com uma energia um pouco pesada. Você sente, o corpo sente, às vezes você até passa mal, dependendo da energia, o teu corpo, ele tem uma, como que eu diria, ele tem uma desarmonia geral, assim, ele entra em desequilíbrio. Então, imagina, toda vez que você entra para um nível energético ou muito mais elevado ou muito inferior, você tem que ter uma adaptação, e dependendo, a gente não aguenta, porque nós somos um campo, né? Embora pareçamos materiais, somos um aglomerado de células, partículas, átomos, elétrons, energia condensada. E então temos essa influência, tá? Então, por isso que não existe saltos, né, energéticos astronômicos. Existe uma escala que a gente evolui ou involui, né? Para cima ou para baixo. Então, ao mesmo tempo, compreendemos que a capacidade de suportá-la, de suportar essa energia, seria o passaporte para o encontro com o rei. Sanat Kumara, Senhor do Amor, os pensamentos que dirigíamos a ele preencheram a nossa consciência. Por ele, os nossos corações inundaram-se de amor. Todos os pensamentos individuais desapareceram durante essa silenciosa adoração. Olha que coisa linda. Seguimos adiante por uma lindíssima alameda que conduzia ao centro da ilha, no qual estavam localizados vários chafarizes, cuja água tinha colorações maravilhosas, como as do arco-íris. É interessante, né? Tanto a cidade tem um cor do arco-íris, como chafariz são águas nas cores do arco-íris, né? E o arco-íris nada mais é do que as 7 cores, né? Que são os sete raios.
Então, o que seriam os 7 raios, se não esferas concêntricas, né? De níveis de energia, né? De imediato, nos encontramos frente ao templo principal, a sagrada residência do Senhor do mundo, Sanat Kumara. Há muitos séculos, ele tem sido o chefe da hierarquia cósmica para o planeta Terra. O chefe da hierarquia cósmica para o planeta Terra, né? Existe as leis cósmicas, todas são hierárquicas, então tem hierarquia universal, hierarquia que se divide para as galáxias, e dentro das galáxias, hierarquia para cada órbita, cada planeta, né? Então, há muitos séculos, ele tem sido o chefe da hierarquia cósmica no planeta Terra e a máxima autoridade no processo de evolução dos povos. O majestoso templo foi edificado sobre uma elevação. Subimos por uma magnífica escadaria de mármore, intercalada de 12 em 12 degraus por terraços gramados com enormes repuxos de águas cristalinas, que também refletiam a luz solar. As belíssimas mudanças do arco-íris. Se a gente consegue imaginar que seria assim, tipo o que a gente pode conceber, tipo castelo, né? Um castelo no alto de uma montanha riquíssima, né? Os lindos gramados eram orlados por canteiros repletos de florzinhas multicores. Tudo respirava paz e beleza, semelhante ao antigozo do paraíso. Enfim, encontramos-nos em frente ao imponente portal do templo, que possuía uma altura impressionante. Esse portal foi trabalhado com muito esmero, em filigranas de ouro entrelaçadas que refletiam a luz do sol espiritual, como um espelho gigantesco. A luz do sol espiritual, né? Então seria o grande sol central, né? Porque o nosso sol é a morada do grande sol central, né? Num dos lados existia um floreiro de ouro. Cada visitante encontrava ali a sua flor predileta. Olha que interessante, que surgia como por encanto. Então, você chegava ali no jardim, qual é a flor que você mais gosta, de repente? Entendeu? A cor é margarida, a flor? A minha é gérbera, né? Então, você olhava ali no canteiro, a flor surgia. A que você mais gosta, olha. Vou repetir, tá? Cada visitante encontrava ali a sua flor predileta, que surgia como que por encanto. Não houve exceção para nós quanto a esse gracioso costume. Encantados e felizes, enfeitamo-nos com a flor de nossa preferência e continuamos a percorrer o átrio. Sobre uma mesa ornamental avistamos a salva de ouro com uma jarra de tamanho incomum. Ela continha um elixir celeste que, num gesto hospitaleiro, era oferecido aos visitantes em taças de cristal a fim de reanimá-los. Após tê-lo bebido e já revigorados, fomos ao encontro da audiência com o nosso rei, numa alegre expectativa. Muito legal, né? Então, tem uma flor que é a flor de sua preferência, que ao você olhar o canteiro, a flor aparecia, e recebia também um elixir de vitalidade. Depois de algum tempo, abriram-se as portas magníficas da sala de audiências. Seguimos o nosso mestre e, entrando com os olhos baixos, permanecemos aos pés do trono. A presença do amor penetrou cada átomo de nosso ser. Sua paz consoladora envolveu-nos. Levantamos os olhos e nele fixamos o olhar.
em frente a nós, sorrindo, cheio de amor e misericórdia. Ele representava tudo aquilo que algum dia deveremos ser. Olha que lindo! Ele representava tudo aquilo que algum dia deveremos ser. A certeza de que nesse processo evolutivo, cada posto e cada grau energético é possível ser alcançado. É só uma jornada, né? E o tempo. Silenciosamente, avaliamos a sua infinita misericórdia, reconhecendo que ele veio ao mundo para que nos fosse permitido contemplar em sua pessoa a imagem de Deus e, imitando-o, expressarmos a vontade daquele que nos criou como seus filhos e a sua semelhança. Lindo, né? Então, quando a gente ouve falar, né, na Bíblia e nos ensinamentos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente precisa ver exemplos disso sendo descrito, né? E os livros da Fraternidade Branca trazem essa beleza, essa pureza, essa riqueza de detalhes que permite a gente imaginar isso. Porque quando a gente olha na horizontal, né? E a gente vai vendo tantas imperfeições, a gente fala, como que a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, né? Quando a gente olha para o outro e projeta as imperfeições nossas e dos outros e vê isso, a gente tem dificuldade de entender. Então, quando a gente lê textos que falam de seres mais elevados, puros, cheios de amor, como Jesus, como Sanat Kumara, a gente consegue abrir a nossa visão e consegue imaginar o que pode ser isso, né? Que é o nosso futuro, né? Que é o futuro quando a gente busca essa perfeição através das virtudes, não é mesmo? E aí, estão gostando? Vamos lá. Agora, Sanat Kumara, Senhor do Amor, vossa vida foi uma constante obediência ao exemplo divino. Gente, esse trecho aqui é muito interessante. A palavra obediência, ela tem uma conotação que para muitos pode estar contaminada. Para mim, por exemplo, eu tive que trabalhar essa questão da obediência. Porque a obediência parecia uma coisa ruim, né? Quando a gente é criança, obedece seu pai, obedece sua mãe. E às vezes o obedecer é exatamente aquilo que a criança não quer fazer, né? Só que o conceito de obediência, quando a gente vem para o mundo espiritual, tá aqui, ó. Vossa vida foi uma constante obediência ao exemplo divino. Aqui tem uma tomada de consciência de que tudo que Deus deseja para o ser humano é perfeito, agradável e amoroso. Então, obedecer o plano divino é ter certeza que esse plano é o melhor para nós, né? Então, é só uma observação minha, porque esse tema de obediência foi um tema que eu tive que trabalhar bastante na minha consciência, né? Então, aqui, Sanat Kumara, vossa vida foi uma constante obediência ao exemplo divino. Ó Pai, perdoai a nossa, até agora escassa e limitada revelação divina. Ó Deus, agora que nos foi permitido ver, dai-nos também a força para vir a ser. Olha que lindo, né? É exatamente isso, né? Perdoai-nos, ó Pai, porque eu não conseguia ver que o teu plano era tão perfeito e tão amoroso, né? Que o teu reino é tão belo, né? E aí, a partir do momento, a oração é, a partir do momento que eu vi, me dai a força para eu vir ser este ser, né? Da presença de Sanat Kumara desprendia-se um fogo divinal abrasador que despertava em nós o desejo intenso de viver o plano sagrado do amor e revelar à humanidade a grandeza de Deus, o uno, vivente,
em seus corações. Gente, é tão legal, né? Ou seja, a presença de um ser tão iluminado, tão amoroso, tão misericordioso, preencheu esse espaço nas pessoas que estavam ali, que elas sentiram esse desejo de revelar Deus, né? Assim como encontramos o caminho que nos conduziu aos pés do Senhor, o nosso bem-amado Sanat Kumara, todo aquele que o desejar ardentemente há de encontrá-lo, seja através da meditação, com o auxílio amoroso de sua própria presença divina, seja com a ajuda de um mestre ascensionado ou ainda do fogo purificador. São ferramentas, né? Ou você se conecta com Sanat Kumara, ou com um dos mestres ascensionados, que tem aí São Germain, Jesus Cristo, Mestre Nada, Elmória, Hilarion, a Mãe Maria, né? Ou mesmo o fogo purificador, né? Que a gente já fez uma leitura sobre a invocação do fogo purificador, ok? Tudo bem? Então, agora, a grande fraternidade branca. Após ter fixado residência em Shambhala, o mestre Sanat Kumara, o bem-amado Sanat Kumara concebeu a ideia de uma grande fraternidade branca, esperançoso de encontrar emanações de vida originadas da união dos filhos da Terra com os seus protetores espirituais, igualmente presos às teias humanas. O senhor Sanat Kumara procurou seres que pudessem ligar-se a ele nos planos internos, persuadindo-os a tornarem-se portadores da luz, para aproximá-lo de algumas consciências que soubessem controlar as energias. Sempre que a gente olhar e encontrar esse termo dos planos internos, a gente está falando do plano espiritual, ou seja, a gente está falando do eu superior. Tá? Porque assim, ó, os planos internos, e deu uma falha aqui. Por que nos planos internos, né? Porque o plano externo é a nossa mente cheia de condicionamento. Imagina a mente humana cheia de condicionamentos, ela é resistente por natureza, ela não enxerga o plano divino, ela tem muita dificuldade. E imagina naquela época, 18 milhões de anos, onde a atmosfera... deu uma travada, né? Voltou agora, Ana? Deu uma interrompida aqui também. Tá ok agora? Eu tô ligada aqui na internet, sim. Tô. Tá tudo certinho aqui. Voltou? Fala para mim, dá o ok para mim se voltou. Voltou? Tá ok agora? Aqui tá ok agora. Beleza. Obrigada. Então, olha só. Essa coisa do plano interno é sempre no nosso campo mais sutil, né? É o nosso eu superior. Então, o senhor Sanat Kumara procurou seres que pudessem ligar-se a ele nos planos internos, ou seja, no plano mais sutil, persuadindo-os lá nesse plano superior a tornarem-se portadores da luz, para aproximá-lo de algumas consciências que soubessem controlar as energias. Gente, olha que poderoso isso aqui.
Eu estou voltando, tá, Ana? Deixa eu ver aqui se eu volto mais. É isso aqui. Bem, eu não sei se foi do começo que interrompeu, eu vou começar o trecho de novo, tá? Após fixar residência em Shambhala, o bem-amado Sanat Kumara concebeu a ideia da grande fraternidade branca, tá? Esperançoso de encontrar emanações de vida originadas da união dos filhos da terra com os seus protetores espirituais, igualmente presos às teias humanas, então ele estava esperando encontrar alguém, emanações de vida originárias daqui, da união dos filhos da terra, com protetores espirituais, ou seja, ascensionados, no nível mais elevados, mas ligados à teia humana, né? Porque o trabalho para ser feito era aqui na Terra. O Senhor Sanat Kumara procurou seres que pudessem ligar-se a ele nos planos internos, que são esses planos sutis, eu superior, persuadindo-os a tornarem-se portadores da luz para aproximá-lo de algumas consciências que soubessem controlar as energias. Ele estava precisando de gente para trabalhar com ele aqui, né? Além da luz e do amor de seu coração, Sanat Kumara nada possuía que o ajudasse nesse sentido. Muitos séculos transcorreram até que ele conseguisse encontrar duas emanações de vida que concordaram em participar da fraternidade. Olha só isso. Passou séculos para encontrar duas emanações de vida que aceitassem participar desse tremendo desafio, concordarem em participar da fraternidade. Uma delas foi o próprio Senhor Gautama. Sabem quem é o Gautama, né? O Buda. Hoje é o Senhor do mundo. A outra alma, outra emanação de vida foi o Senhor Maitreya, o Cristo cósmico, ou instrutor do mundo, atualmente denominado diretor divino. Essas duas almas elevadas aceitaram vir nesse período de grande densidade, Buda e Maitreya. Então, Buda foi o Senhor Gautama, que foi Buda, né? E hoje ocupou o lugar do Senhor do Mundo, que era o do Sanat Kumara, e o Maitreya, que era o Cristo cósmico, e passou agora a instrutor do mundo. Então, essa fraternidade cresceu com o passar dos tempos. Todos os cargos foram preenchidos por seres da Terra já evoluídos, ou por alguns outros que espontaneamente resolveram permanecer no planeta e cooperar para o seu desenvolvimento. Era norma. Quando alguém pretendesse ingressar na fraternidade branca, ser conduzido à presença do diretor divino, o Senhor Maitreya, que o admitia na brilhante estrela de luz e nas bênçãos de Sanat Kumara. Na cerimônia de iniciação, a consciência externa aqui é a alma, tá? Na cerimônia de iniciação, a consciência externa do ser era unida ao corpo de Sanat Kumara por toda a eternidade. Olha que legal! Uma união, uma conexão desse iniciado com Sanat Kumara, o corpo de Sanat Kumara. Essa cerimônia só era realizada quando no coração do discípulo surgisse a própria estrela individual, o que provava à fraternidade branca que ele estava preparado para dedicar a vida pessoal ao serviço divino de caráter universal.
puro mérito, né? Mérito de trabalho interno, desenvolvimento dessa luz interna, né? Olha, que desafio, hein? Bacana, né? Para Sanat Kumara, não existia maior alegria do que colocar a estrela na aura de uma emanação de vida. Quando a luz do seu coração indicasse estar apta a receber a bênção e a assumir a responsabilidade de um portador da luz. Em seguida, a entidade era dotada com o poder de transmutar o mundo das emoções, com o qual entraria em contato. Então, ele recebia a estrela, né? E aí ele ganhava o poder de transmutar o mundo das emoções com o qual entraria em contato. Esse mundo que nós estamos. Não por vontade pessoal, mas pelo poder da chama que existe em cada criatura humana. A instituição da Grande Fraternidade Branca por Sanat Kumara era necessária para estabelecer uma comunhão entre as esferas dos mestres ascensionados e a consciência externa da humanidade. Em consequência dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações secretas, foi sendo tecido pelos próprios homens o véu do esquecimento, que isolou a sua consciência da presença eu sou, do reino angélico e dos seres cósmicos, deixando-os numa lamentável condição de perturbação e trevas. A fraternidade tinha por objetivo alcançar a mente daqueles que ainda possuíssem alguma lembrança de sua verdadeira identidade divina, a fim de os auxiliar a cumprir o seu plano e a conviver em íntima relação com os mestres, anjos e seres elementais. Então, nesse período de trevas e degradação antes da vinda de Sanat Kumara, a densidade da Terra ficou tão grande, as pessoas se desconectaram tanto dos seres divinos, do plano divino, que foi necessário vir Sanat Kumara, e mesmo assim, ele sozinho, ele não conseguia fazer essa conexão, essa ponte entre a humanidade da Terra e o plano divino. Então, a Fraternidade Branca surgiu com este objetivo. Então, os mestres, eles fazem a ponte entre o nosso campo ainda denso, que é esse véu do esquecimento, onde nós não temos a lembrança dos seres divinos que somos, e eles fazem essa ponte. Então, Sanat Kumara foi quem criou a Fraternidade Branca. E aí, agora entra os cargos, que eu vou começar um pouquinho, pelo menos um dos cargos da hierarquia, tá? Beleza? Então, os cargos da hierarquia de todas as entidades que prestam serviço ao nosso Sol, a veladora silenciosa da Terra, a bem-amada Imaculada, foi o primeiro ser que obteve acesso ao coração, espírito, vontade de Deus. Segui-la, em futuro próximo, o atual Senhor do Mundo, o Senhor Gautama. O trabalho de um Buda, que foi o Gautama que ocupou essa posição, consiste em infundir e sustentar o amor divino e o fogo sagrado na alma humana. Infundir, preencher, colocar o amor divino e o fogo sagrado na alma humana, durante o tempo que ela necessita permanecer aqui.
para que amadureça e alcance o desenvolvimento. O Buda transmite à Terra a essência e a vibração do reino celeste. Olha que lindo! Então, o Buda transmite à Terra a vibração e a essência do reino celeste, a fim de que a alma não se sinta completamente banida daquele reino e a centelha divina continue presente neste mundo. Tarefa dura nossa, né? De desenvolver neste mundo essa chama divina em nós. Essa tarefa foi desempenhada durante muitos séculos pelo grande senhor Gautama, no papel do Buda, tá? Até ele aceitar o cargo de senhor do mundo, quando no ano novo de 1956, Sanat Kumara, liberado do compromisso que assumira livremente, regressou ao seu planeta de origem, que nós já sabemos que é Vênus. E aí o Senhor do Mundo é o chefe supremo da hierarquia espiritual e também a mais alta autoridade no campo das atividades transcendentes. Ele é o verdadeiro doador das energias irradiadas pelo cérebro divino e servem sob sua orientação o instrutor do mundo e os senhores do conselho kármico. Então, o Senhor do mundo, ele absorve a irradiação dos pensamentos divinos e transmite aqui para um canal, é o canal superior, né? E transmite aqui para, serve sob sua orientação o instrutor do mundo e os senhores do conselho kármico. Então, é o Senhor do mundo, o instrutor do mundo e os senhores do conselho kármico. Ok? Tudo bem? Então é isso. Você está gostando? Se você quiser deixar aí alguma pergunta depois da live também, aí eu olho e o que eu puder eu respondo. E aí, se você quiser comentar se está gostando, você comenta. Se está gostando, pode aproveitar e encaminhar para alguém. E aproveita e deixa o seu like, né? Para eu saber que você está gostando, ok? Então, o instrutor do mundo. Então, tem o Senhor do mundo, o instrutor do mundo e os senhores do conselho kármico. Agora eu vou falar do instrutor do mundo ou o Cristo cósmico, que é o grande dirigente. Cristo cósmico é uma função, né? Então, quando as pessoas aqui no planeta conheceram Jesus Cristo, as pessoas que estudavam no grupo dos essênios, eles sabiam o que significava ser um Cristo cósmico, a função da consciência crística. Por isso que chamaram ele de Jesus o Cristo, ok? Então, o Cristo cósmico, o instrutor do mundo, é o seu propósito desenvolver a consciência dos filhos da Terra e uni-los aos raios de Buda, que é do Buda, impulsionando assim a evolução deste planeta. Este grande ser, instrutor do mundo, é o fundador das religiões terrenas e geralmente serve durante 14.000 anos, ensinando a todos os mensageiros da palavra de Deus a forma de atingir os centros espirituais das diferentes 7 faixas da humanidade. Não é coincidência, né, esses 14.000 anos. Os 14.000 anos são o período que uma alma humana se desenvolve no ciclo de desenvolvimento da alma, né? E atingir os centros espirituais das 7 faixas da humanidade, ou seja, os 7 raios das virtudes desses 7 raios. Essa atividade era exercida anteriormente pelo senhor Maitreya, enquanto o senhor Gautama ainda era o Buda.
Depois que o bem-amado Sanat Kumara regressou a Vênus e o cargo foi ocupado pelo senhor Gautama, o senhor Maitreya, tendo ascendido mais um grau, foi, por sua vez, guindado ao posto de Buda. E para substituir Maitreya nas funções de instrutor do mundo ou Cristo cósmico, foram nomeados conjuntamente os bem-amados Mestre Jesus e Mestre Kutume. Interessante, né? Então, Mestre Jesus entrou aqui como Cristo cósmico, instrutor do mundo, aí em 1956. Ok, deixa eu ver aqui até onde vai. Agora já deu o horário mais ou menos. Este capítulo aqui já avança bastante. Esse capítulo não, esse parágrafo. Esse trecho. Senhor Gautama, o Buda de antigamente, hoje o Senhor do mundo. Então, hoje nós temos como Senhor do mundo o Senhor Gautama, temos como Buda o Maitreya e como instrutor do mundo Jesus, né? O Mestre Jesus e Kutume. Então é isso. Agora eu encerrei aqui esse trechinho e eu gostaria de dizer, né, que o objetivo dessa leitura é compartilhar com vocês a qualidade desses textos, desse livro tão pouco conhecido, né? Não é tão divulgado e são riquíssimos de ensinamentos, de aprendizados e que nos permite ter uma visão mais ampla desse campo e desse mundo espiritual, de como ele acontece, né? Porque, como diz Hermes Trismegistus, existe uma correspondência, né, do plano espiritual com o plano material, uma equivalência, então, que é a lei da correspondência, né? Então, quando a gente começa a entender como que funciona no plano espiritual que é perfeito, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer para manifestar o reino de Deus aqui na Terra. E aí é o nosso trabalho, a gente tendo clareza da gente poder seguir um reto caminho nesse objetivo. Se a gente não tem clareza do que é o reino de Deus, de como fazer o reino de Deus, aqui a gente fica perdido, batendo cabeça, sem propósito, né? Porque as pessoas estão sofrendo por falta de propósito, porque não sabem, não têm a direção. Que o nosso propósito aqui é manifestar o reino de Deus aqui na Terra, né? Manifestar as virtudes, dominar as energias materiais através do campo espiritual. Então é isso, né? Beleza? Então, eu estou agora encerrando essa leitura. O livro é o livro Haja Luz. Eu não vendo esse livro é comprado na Ponte para a Liberdade. Às vezes a pessoa não encontra aí, procura em alguma dessas estante virtual, algum sebo. É um livro muito maravilhoso de ensinamento. Ó, vou mostrar aqui, ó, o meu tá praticamente todo marcado, ó. Bem marcadinho, tá bom? Então, eu quero agradecer a sua companhia e desejar que essa live toque no seu coração e traga esperança, traga luz, clareza, e que a gente possa seguir aí os passos dos nossos grandiosos mestres, né? Jesus, Saint Germain, Sanat Kumara, Mestre Nada, Hilarion, El Moria, Mestre Lanto,
Mestre Maria, e temos muitos outros mestres, né? Que esses são os diretores dos raios, né? Mas dentro dessa grande fraternidade branca estão muitos seres fazendo a ponte entre nós e o divino, ok? Nos auxiliando, a gente pode invocar, pode pedir ajuda, que eles são extremamente respeitosos, seres de luz, eles só interferem na nossa visão, na nossa vida, quando nós convidamos e pedimos, né? Tá bom? Interessante, né? Sobre a fundação da Fraternidade Branca. Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Então é isso. Um beijo no coração de todos, muita luz, muita paz e seguimos aí com uma semana abençoada e maravilhosa. Tenham uma boa noite em paz, viu? E se você gostou, dá um like. Se você achar que pode contribuir com alguém, encaminha. E daqui a 15 dias estaremos aqui novamente fazendo a conclusão dessa leitura desse capítulo, tá bom? Beijo, beijos, beijos.